Olá, meus irmãos, tudo bem? Dando continuidade àquela palavra de ontem, sobre por que estou sofrendo na vida sentimental. Sou cristão e estou sofrendo na vida sentimental. Para terminar, dando continuidade à segunda parte, algumas coisas, a maioria das coisas de sofrimento na vida sentimental também tem alguns sintomas também. Crentes sem compromisso com a palavra do Senhor, crentes gelados, crentes acostumados a ir na igreja, porque é uma cambada religiosa dentro da igreja. A igreja virou tipo escola, é uma escola que você tem que ir todo dia. Tu entendeu? Os ensinamentos não é Jesus Cristo. O ensinamento é a igreja. E a igreja? A conversa fiada é essa. A conversa fiada é essa. Por isso que muitas irmãs têm morrido. Não têm buscado verdadeiramente Jesus Cristo. Como Jesus fala, que Ele está em busca de verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito, em verdade. Mas não tem isso na igreja. As pessoas acostumam de tanto tempo na igreja, frias, geladas, uma igreja decaída. Tipo a minha igreja mesmo, está decaída em pecado, fria, gelada, vive de aparência, o mundo entrando dentro da igreja. Esses entretenimentos dentro da igreja que não é de Deus, entendeu? Que não tem nada a ver com a palavra do Senhor, tem atingido também a vida das pessoas na vida sentimental. Tu entendeu? Entendeu, meu irmão? Esses entretenimentos dentro da igreja tem matado a vida das pessoas. Esse negócio de vem, vem, vem e nada de pregação do evangelho tem sofrido as pessoas têm morrido por não falarem a verdade. Você entendeu? Por não falarem a verdade. Teve uma irmã na igreja, eu conheço ela estava desviada dos caminhos do Senhor. E nisso a irmã só aparece um homem casado na vida assim, mano. Homem casado. Dentro da igreja, buscando a palavra, ela foi até divertida, né? Entendeu? Mas a falta de conhecimento dos irmãos da igreja, das autoridades da igreja, é tão grande, né? Que puniu ela, você entendeu? Puniu ela, eu acho que não era necessário, isso faltava um conhecimento espiritual, entendeu? Eu conversando com ela, ela veio de desviamento, de afastamento do Senhor, você entendeu? E nisso, incrivelmente, ela teve na casa do Candomblé. E teve uma mulher que manifestou um demônio nela, falou que ela tinha o cheiro de Maria Padilha. Você entendeu? E a falta do conhecimento é tão grande, o que deveria fazer? O que essa irmã está acontecendo com essa irmã? A irmã está sem compromisso na palavra. Está sem compromisso com o Senhor. A irmã não está bem espiritualmente. Precisa de campanha para quebrar essa maldição que ela veio lá de desviamento, não. A irmã está na igreja, mas está longe de Jesus. E o demônio trabalhando, a Maria Padilha, a Joaninha, a dama da noite, trabalhando na vida dela, porque está dentro da igreja, mas sem compromisso, gelada. O ensinamento não era a punição, o ensinamento era que ela buscasse o Senhor verdadeiramente. Por isso que esse mal na vida dela está grande. Não precisava fazer campanha para quebrar, ele precisava de compromisso com Jesus. Por isso, entendeu? Hoje está em gai, igual macaco. Por quê? Não tem compromisso com a palavra. Está em maldição. Não tem compromisso com Jesus. Acha que na cabeça dela o foco é igreja. Infelizmente é a falta de conhecimento. Entendeu? A palavra do Senhor diz aqui em João 6, a palavra do Senhor diz, Jesus fala em 6,45, ele fala: eu sou o pão da vida. Ele fala que é o pão da vida. É só comer do pão, que é Jesus, que tua vida libertará. Isso é para crente que está frio, gelado. Isso é para todos. Eles acham que não é para eles, não. Aqui ele fala: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. É só você crer, minha irmã.
Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Isso é o diabo trabalhando na tua vida. Satanás botando esses homens casados, esses homens endemoniados. É porque você está na igreja passeando, andando. Você entendeu? Então, precisa muito do discernimento do Senhor para entrar em punição, para ver. Mas as pessoas, até as autoridades da igreja acham que a pessoa está indo para a igreja, acham que ela está firme em Jesus. Oh, meu Deus do céu, tem misericórdia. O foco das pessoas, até dos presbíteros, pastores dentro da igreja, ela acha que a pessoa está indo para a igreja, ela está bem. Isso não existe, rapaz. Isso não, os frutos tem que ser mostrado. É você chegar, conversar, como é que tá, irmão? Na igreja, como é que você está firme no Senhor Jesus? Não é na igreja não, firme em Cristo. Estou vendo você vindo para a igreja, está firme em Jesus, está lendo a Bíblia, está orando, está buscando. Mas até as próprias autoridades são enganadas pelo esse próprio movimento, por essa falsa aparência de a igreja, que é uma pior mentira que existe. Você tem que estar firme no Senhor. Por isso que ela estava sofrendo na vida sentimental, desviada dos caminhos do Senhor dentro da igreja, igual eu preguei esses dias aí, sobre dentro da igreja inimigos de Deus. É uma inimiga do Senhor. Aí o tema, irmão, para não sair, ela precisa o quê? Fazer um compromisso com Jesus. Fazer um compromisso com a palavra. Ela precisa fazer um compromisso com Jesus. Entendeu? Isso tem que ser para ela. Não era a disciplina, mas a falta de conhecimento, a mente das pessoas, né, da igreja, dos pastores, dentro da igreja é tão grande de ir à igreja estar liberta, que não afunda na conversa, numa conversa mais profunda, e às vezes você dá uma punição para uma pessoa que está dentro da igreja, afastada dos caminhos do Senhor, desviada, é lavada e remida pelo sangue de Jesus, mas desviada, e que ela precisa de uma ajuda espiritual, não é uma punição. O problema é esse. Então você, irmã, não me tirando do foco, porque estou mal na vida sentimental. Essa irmã, ela estava dentro da igreja, mas longe de Jesus, pensando que estava com Jesus. Os ensinamentos da igreja, hoje ele está na igreja, está muito cheio de gente gelada, fria, podre dentro da igreja, vive de aparência, inimigos de Deus dentro da igreja. Então, essas pessoas, você que está com a vida sentimental separada, atrapalhada, você entendeu? Isso não existe. Não existe de separar. Você está cheio do Espírito Santo, seu marido cheio do Espírito Santo, separar. Homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo têm outras atitudes. Para com isso. Isso é porque você escolheu muitos, no caso, você é a maioria das pessoas, a maioria. As irmãs se envolvem com homens que se diz que estão dentro da igreja, mas são verdadeiros lobos, homens de mau caráter dentro da igreja. Dentro da nossa igreja está cheio de homens que não tem compromisso com a palavra, que vai para a igreja, que faz parte de grupo, sem compromisso, entendeu? Tem até homens do mundo participando de WhatsApp, de grupo, de alguma coisa dentro da igreja, porque não são convertidos, não tem compromisso com a palavra. E as irmãs acham que está indo para a igreja achando que tem Jesus, e as irmãs é lavada e remida pelo sangue de Jesus, se envolvendo com esses camaradas. E a Bíblia pega você como inocente, viu, irmão? A Bíblia fala que em Tiago, igual eu preguei ontem, em Tiago, a Bíblia, você é tentado pelo seu próprio pecado. Tiago 1, deixa eu pegar aqui. As consequências é para você, por isso que você sofre. Você entendeu? Sou tentado por Deus. Não, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo ninguém atenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumido, gera morte. Por isso teu casamento está destruído. Porque tu se envolveu com o homem do mundo, dentro da igreja. É porque a aparência da igreja, as autoridades da igreja mostram que Jesus parece que não é o caminho. É a igreja prega Jesus, mas o foco é a igreja, entendeu? A maioria não explica para as pessoas. Irmãos, igreja não muda ninguém, quem muda é Jesus. Tem que estar batendo nesse tema. O diabo tem trabalhado muito na mente das pessoas, mas as pessoas não têm trabalhado nesse tema. As autoridades da igreja não têm trabalhado. Por isso que muitas irmãs estão se envolvendo com homens endemoniados, encapetados dentro da igreja. Porque essas pessoas têm que ser punidas. Mas a igreja é fria, é gelada, não ora, não lê Bíblia. Por isso que o mal se avasta cada vez mais dentro da igreja. Tu entendeu?
problema é esse. Você vê que aí teve a oração dentro da igreja. A oração dentro da igreja. Nem os presbíteros vai, nem as autoridades de grupos internos vai para a igreja. Imagine quem não tem compromisso com a palavra. Pelo amor de Deus, irmão. Você tem que se lavar primeiro para falar, chamar os irmãos para orar. Isso tem que ser dito, entendeu? Então essas irmãs têm se perdido dentro da igreja, não só na minha igreja, em várias igrejas, porque tem homens encapetados, homens endemoniados dentro da igreja, mentindo, dizendo que são ovelhas, mas são lobos. O que tem que fazer uma orientação para essas pessoas, para ajudar essas pessoas? A orientação é o quê? É ler Bíblia, minha irmã, é orar, é buscar, é conversar com o seu pastor, você entendeu? É conversar com Jesus. O principal é conversar com Jesus, é falar com Cristo. Mas você sabe que ele não é crente. Ele tem sintomas. Deus não deixa você ser enganado. Você que está se afundando. Por isso que teu casamento vira uma desgraça por causa de você. A sua cobiça que a Bíblia falou. Deus não tentou você. Você que você que cobiçou. Você que quis. Você que deu brecha. Entendeu? Por isso tem muitos casamentos na igreja afundado. O outro aí que separou da mulher dentro da minha igreja. O homem do mundo, levando o homem do mundo para dentro da igreja, achando que vai dar certo. É consequência sua, irmã. Consequência sua, entendeu? Consequência. Não querem nada com o Senhor, esse compromisso com a palavra. Aí fala, tô indo para a igreja. O que tem a ver igreja? Seguir Jesus. Entendeu? Crentes, mulheres que se dizem que é de Jesus, perdidas aí, perdidas. Entendeu? O ensinamento é igreja. Igreja. Indo pra igreja. Outro dia cheguei num candidato aí, metido a vereador, sei lá. Fui fundar com esse cara, o cara não sabe nada de Bíblia, não sabe nada que nem é Jesus. Como é que pode, velho? Como é que dentro da minha igreja, um camarada desse não conhece nem a palavra e parece que é crente. É muito isso aí. Eu falei, rapaz, isso é um abençoado. Vou conversar com o irmão, só sai lavagem na boca. Misericórdia. Tá repreendido. É isso que eu falo, irmãos. Tem cuidado. Cuidado com esses homens que se diz que é de Deus. A maioria estão perdidos na palavra na palavra do diabo, na palavra de Satanás. Não querem nada com o Senhor. Só vive de aparência. Infelizmente, só vive de aparência. Cuidado, irmão. Abre teu olho. Abre teu olho. Para você não cair nas garras de Satanás. Olha o que a própria Bíblia fala. Que harmonia há entre Cristo e o maligno? O que é a união entre crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei dentro deles e serei o seu Deus. Eles serão o meu povo. Por isso eu retirarei do meu povo, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Coríntios 6,14. Porque somos santuários de Deus, não aprova o jogo desigual. Não é aprovado. Por isso que sofre, você arrumou esse homem do mundo aí. Por isso que está sofrendo. Por isso está sofrendo grandemente. Sua cobiça gerou pecado. Deu a luz ao pecado. E nisso concedendo o pecado, você praticando o pecado gera morte. Por isso que você está separado. Não é condenação para você, é consequência sua. Você precisa assumir, você precisa entender e você precisa se arrepender. Há perdão para você. Há perdão para você. Nas suas particularidades com Deus, se você quiser casar, eu não sei de nada, entendeu? Vai na Bíblia, que Deus vai te ensinar. Entendeu? Há perdão para você, irmão. Se você arrumou um homem do mundo, Deus vai te perdoar. O único pecado que Deus não perdoa é pecado contra o Espírito Santo. Agora, casar, eu não sei. Casar, eu sei, mas não vou dar minha opinião, não estou pregando sobre isso. Aí é você e Deus. Você entendeu? Aí é você e Deus. Se envolveu com o homem do mundo, se entregou com o homem do mundo, um homem cheio de demônio. Hoje sofre na vida sentimental. Anda igual uma folha seca, para um lado para o outro. Você entendeu? Desviados da igreja, que foi na casa dos encostos, igual a irmã foi. A Maria Padilha se manifestou, falou que ela tinha um mal, que ela tinha um cheiro de Joaninha. Maria Padilha tinha um cheiro de dama da noite. Nisso ela ficou amaldiçoada, porque ela deu brecha, um candomblé, coisa de demônio. E dentro da igreja, afastada dos caminhos do Senhor, dentro da igreja andando igual, parecendo que está dentro da igreja. Como é que pode uma coisa dessa, meu irmão?
Misericórdia. Pessoa dentro da igreja, andar como o servo do Senhor, porque a igreja é gelada, a igreja é fria, a igreja não tem compromisso com a palavra. A igreja, as pessoas não amam as coisas do Senhor, entendeu? As pessoas não amam as coisas do Senhor. Então, irmãos, tem que ter cuidado com essas pessoas que se dizem que é de Jesus dentro da igreja. Vigia, minha irmã, pede direção a Jesus. Eu sou mais você pedir direção ao Senhor. Converse com o seu pastor, se é homem de Deus, você vê que tem possibilidade de conversar com ele, você tem uma visão verdadeira de Jesus. Converse com ele, fale com ele. Depois pede a orientação total, final de Jesus Cristo, a oração, pede a direção dele, libertação para te ajudar e faça um compromisso com o Senhor. Deus te perdoa, meu irmão. Deus te perdoa. Não há pecado sobre você. Se você Deus te perdoa, mas as consequências vêm gravíssimas, né? Deus vai te perdoar sim por você ter se envolvido com o homem do mundo, uma pessoa, claro, mas as consequências graves ficarão, umas pro resto, até no dia que você morrer. Todas, né? As consequências ficam, então são terríveis. Mas Deus te perdoa. Deus perdoa você. Mas isso chama-se libertinagem. É andar de todo jeito, achar que tudo é certo. Não é certo. Não é de Deus. Então que você possa botar a cabeça na palavra do Senhor, a cabeça na Bíblia, na palavra do Senhor, orientações do Senhor para você. E que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe. Como eu falei, não passando a mão na sua cabeça. Foi que Deus perdoa. Eu não posso mentir para você. A própria Bíblia fala que o único pecado que Jesus não perdoa, que Deus não perdoa, é pecado contra o Espírito Santo. Mas Deus te perdoa, sim. Mas só que você tem que entender uma coisa, que as consequências gravíssimas ficam. Até no dia que você morrer. Pode ter certeza. Consequências graves. Consequências terríveis. E você vai ter que se lidar com isso. E não cair de novo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que na paz do Senhor.